Bom dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, minha querida, meu querido, que nos dão a alegria da companhia nessa manhã de terça-feira para mais esta devocional. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que sobre você e sobre os seus esteja a bênção do Senhor. Bom dia também para você, meu irmão radical do projeto Vida Radical. Lembrando que no próximo sábado, às 20 horas, na Igreja Batista Vida em Niterói, nós teremos o nosso culto presencial. Não será mais live, é o culto presencial do projeto Vida Radical. Mesmo assim, você precisa inscrever-se. O link será liberado hoje para a inscrição, tá bom? Inscreva-se porque as vagas são limitadas, tá bom? Bem, nós vamos hoje dar continuidade a uma série de reflexões que temos feito no capítulo 15 do Evangelho de Lucas sobre o tema Lições da Dracma Perdida. Capítulo 15, versos de 8 a 10, a Bíblia diz assim: Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Pequenas perdas, pequenos prejuízos podem causar grandes transtornos. Essa é uma outra lição que a gente aprende nesta parábola da dracma perdida. Uma simples moeda mudou por completo a agenda e as prioridades daquela mulher até que a moeda fosse encontrada. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a gente não deve, de maneira alguma, fechar os olhos para as pequenas perdas. A gente precisa estar atento, porque sempre um grande problema começa de maneira irrelevante aos nossos olhos. Começa de maneira inexpressiva. Às vezes, é como se fosse uma simples moeda que se perdeu. E a gente, de repente, pode não dar o valor ou a grandeza nesta perda do prejuízo que ela pode causar. Quantas vezes a gente já fechou os olhos para coisas que começaram tão pequeninas e se tornaram enormes, difíceis, transtornantes e causaram grande prejuízo? Olha, pequenas perdas não são apenas pequenas perdas, são sementes de grandes perdas se a gente simplesmente negligenciá-las, se nós fecharmos os nossos olhos para elas. Então deixa eu falar uma coisa para você, muito diretamente. Você tem feito concessões porque são aparentemente questões irrelevantes na sua vida? De repente são pequenas concessões em relação aos seus filhos, são pequenas concessões em relação ao seu relacionamento conjugal, são pequenas concessões em relação à sua vida espiritual, e você não consegue agora imaginar a proporção que isso pode tomar. Sabe, um casamento, ele não acaba com uma discórdia pequena, mas a discórdia pequena acaba com um casamento se não for devidamente encarada. Um filho, uma filha, não se perde por causa de uma pequena desobediência. Mas se a pequena desobediência não for corrigida, vai tornar-se uma grande desobediência e uma vida preciosa para nós pode ser perdida. Para o que você tem fechado os olhos? Para o que você tem olhado como se fosse irrelevante ou inexpressivo? Aprenda isso. Pequenas perdas, pequenos prejuízos, negligências pequenas podem gerar grandes perdas, grandes prejuízos
e grandes dores. Então abra os seus olhos para o menor dos sinais de perda e trate já disto, para que isso não se torne uma perda irreparável depois. Vamos orar sobre isso? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esta vida preciosa em tuas mãos e pedir, Deus, abra os olhos dela, para que as pequenas concessões não ocorram e para que negligências pequenas não deem lugar a prejuízos enormes. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, minha querida, meu querido. Fiquem na paz de Jesus.